perguntando sobre o Bernard. Vamos falar sobre o Bernard? Só uma curiosidade. Antes de assinar um pré-contrato com o Galo, o Bernard teve 5 propostas de clubes brasileiros. A mais maluca, para mim, é do Cruzeiro. Eu não consigo imaginar o Bernard vestindo a camisa do Cruzeiro. E essa informação sobre o interesse do Cruzeiro foi divulgada pelo Igor Tebe Assunção, que é setorista da 98, cobrindo o Galo, e extremamente próximo do Bernard. Talvez ele seja o jornalista com maior proximidade do Bernard. Então, segundo o Iguinho, o Cruzeiro foi um dos interessados. Para contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. Separei 3 joguinhos aí para Libertadores para você estar fazendo sua brincadeira. Entre Cerro Porteño e Fluminense eu vou de empate. Cobressal e Tajeres eu vou na vitória do Tajeres. Barcelona de Guayaquil e São Paulo, eu vou no empate. Faça seu cadastro na 1xBet usando o link que está no comentário fixado e não se esqueça de usar o código CORTEG, igual está aí na tela, para você ganhar 100% de bônus do valor do seu depósito. Se cadastre na 1xBet. Outros que buscaram informações e tentaram contratar o Bernard antes dele assinar esse pré-contrato com o Atlético. O Flamengo, tá? Eu vou até pegar aqui direitinho, só para não falhar nenhum dos nomes. Bernard. Carpini, São Bernardo, recorde de público, só um minutinho. Ó, Bernard chega na metade do ano, São Bernardo. Eu escrevi Bernard e apareceu um monte de Bernardo. Eu tinha que ter colocado o espaço depois do Bernard, mas tudo bem, não tem problema. Ó, times que tentaram o Bernard antes de ele assinar um pré-contrato: Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro. Foram 5 ofertas de clubes brasileiros. 2 paulistas, Corinthians e Palmeiras, 2 cariocas, Flamengo e Botafogo, além do Cruzeiro. O Bernard é torcedor fanático do Galo e optou por voltar ao clube do coração. Ele, inclusive, nesse período longo fora, visitou obras da Arena, cogitou, não sei se comprou, mas cogitou comprar um camarote lá na Arena MRV, imagino que agora deva até fazer parte do acordo dele, enfim. O Bernard assinou um pré-contrato com o Galo. E aí, depois que ele assinou esse pré-contrato, o futebol dele lá no Panathinaikos decolou. O cara tem 4 gols e 3 assistências desde março, e os caras do Panathinaikos não queriam perder de jeito nenhum. Tanto que nos últimos dias procuraram o Atlético sugerindo 2 milhões de euros como compensação para a quebra desse contrato, para que o Bernard pudesse continuar jogando lá no Panathinaikos. A multa do pré-contrato é de 5 milhões de euros. Bernard agradeceu a sugestão, o convite, o Atlético agradeceu a proposta e os 2 descartaram. Ou seja, o Bernard voltará ao Atlético em 1º de julho, dia seguinte ao fim do contrato dele no Panathinaikos, e ele vai ficar à disposição para estrear a partir de 10 de julho, quando a janela de inscrições do futebol brasileiro reabre. Nicola, mas por que o Bernard tirou as fotos postadas recentemente em relação ao Atlético? O que eu posso assegurar é que isso não tem nada a ver com um recuo em relação às negociações. Isso não vai impedir o acordo. Talvez ele tenha sido aconselhado a tirar as fotos para evitar uma saída pela porta dos fundos lá no Panathinaikos, mas o Bernard será jogador do Galo na metade do ano, tá? Bernard é do Galo, chega no meio do ano e graças a Deus o Pedrinho vai embora. Pedrinho vai embora mesmo, passagem bem discreta pelo Atlético, e olha que ele custa R$600 mil mensais. Vargas vai mesmo para o Vasco? A pergunta do Rodrigo Barros. Rodrigo, não, nesse momento não tem nada, acho que se fosse para ele teria ido nessa janela, e eu só queria fazer um alerta para o torcedor do Galo e para os dirigentes do Atlético. O Vargas é o rei do fim de contrato. Ele me lembra o Sheik nesse sentido. Só que o Vargas larga mais o time no período distante do fim do contrato. O Sheik largava um pouquinho, mas ele se mantinha em bom nível. Quando chegava no final do contrato, o Sheik arrebentava, jogava muito. E o Vargas faz isso no Atlético. Na última vez que o contrato estava acabando, ele decidiu jogar sério, e ele foi tão bem que teve seu contrato prorrogado. Aí roubou é modo de dizer, mas é feio, né? Enganou, ficou ludibriando o Atlético com um mau comportamento, com preguiça e tal, e agora, entrando para a reta final do contrato, ele voltou a aparecer, voltou a dar algumas respostas. E eu não caio mais nessa de o Vargas. Se o Atlético renovar o contrato com o Vargas, aí é caso de investigação, tá? Para trazer as informações do Galo, o Galo que está tranquilão, virtualmente classificado já na Copa Libertadores,
de uma grande vitória no Clássico, conseguiu melhorar na pontuação, mas tem uma situação, Rezende, Sim. que tem preocupado a galera e, confesso, me preocupado também. E o Du também. Falamos sobre isso no debate da segunda-feira. Os segundos tempos do Atlético. Não é uma característica, não é a todo jogo o Galo vai mal no segundo tempo, mas se a gente pega os números do Galo no primeiro tempo são avassaladores. E acabou tomando um sustinho ontem, né? Boa noite, Rezendão. Boa noite a você, Léo. Boa noite, ao Edu, a todos que nos acompanham. É verdade, né? O Atlético conseguiu a sua missão, fazer o dever de casa, segundo jogo seguido na Libertadores, na Arena MRV, ganhou com sofrimento também diante do Rosário Central, até mais do que ontem, né? Se a gente for pegar o jogo em si, o do Rosário Central foi mais duro, né? Mais complicado. Mas ontem se tornou complicado quando o Atlético acabou sofrendo 2 gols rapidamente, 2 gols do Peñarol, que acabou tendo ali uma ideia de buscar o empate. Eles vieram para cima no final e o Galo conseguiu segurar. Mas 100% de aproveitamento, o Léo é o único brasileiro 100%. E como você disse, né? O Atlético tem mais 3 jogos, 9 pontos. São 3 jogos. A diferença para o Peñarol já fica uma diferença bem grande. 6 pontos em 9 para serem disputados. O Peñarol, por exemplo, vai ter 2 jogos em casa. O jogo fora dele é contra o Caracas. Ontem o Diego Aguirre, na entrevista lá que eu acompanhei pós-jogo, falou até que ele está confiante que o time dele vai conseguir. Mas o Atlético agora tem esse duelo contra o Rosário Central, que ontem todo mundo esperava que ia ganhar, não ganhou, né, Léo? Nossa. Tropeçou, né? Me quebrou na KTO, Rosário. Isso aí quebrou a turma. Quebrou a turma. Então, mas pro Galo foi bom, segurou o Rosário agora não consegue ultrapassar o Atlético, mesmo se vencer o Galo. Então, no máximo pode chegar ali a 7 pontos, o Galo já tem 9. Diante desse contexto, Léo, dá pro técnico Milito ajeitar essa questão. O Edu Panzi até postou no Twitter dele os números aí com o Milito. São 8 jogos. Em 4, o Galo terminou o primeiro tempo vencendo por 2 ou mais gols de diferença. Na metade dos jogos. Quando o Cruzeiro terminou 2-0, aquele jogo que no segundo tempo o Cruzeiro empatou, né? 2-2 na Arena. 3-0 no Caracas foi tudo no primeiro tempo. Contra o Cruzeiro, 3-0, esse mais recente do Brasileirão, primeiro tempo. Ontem, 2-0 no Peñarol. Em 2 jogos, venceu o primeiro tempo. Fez 1-0 no primeiro tempo. Rosário, o Galo fez 1-0 e contra o Criciúma também fez 1-0. Contra o Criciúma tomou empate no segundo tempo. Não sofreu gol em nenhum primeiro tempo desses 8 jogos. Então, com o Milito, o Galo não sofreu gol no primeiro tempo. Então, mostra realmente que a dificuldade maior é na etapa final. Tem alguns motivos, aí a gente vai discutir. Ontem o treinador, eu perguntei para ele se era questão física ou anímica, né, psicológica. Ele falou que foi mais anímica, porque o Peñarol achou 2 gols rapidamente, ali foram 2 gols rápido mesmo, e aí o time dele acabou, né, o adversário vence, anima, foi mais nessa questão psicológica, segundo o Milito. Mas eu tava lembrando com o Edu ali, se você pegar os 8 jogos dele, tirando aquele clássico do Mineirão, que o Galo decidiu o jogo no segundo tempo, os outros, o Atlético sempre jogou melhor no primeiro tempo. Todos os outros jogos, a atuação do Galo foi melhor na etapa inicial. Ô Edu, se você pegar qualquer time do planeta, qualquer time, pode mirar aí o Manchester City, pode mirar o Real Madrid, se você troca 3, 4 dos seus principais jogadores, é claro que o nível não se mantém. Mas é um desafio para todos os técnicos e um desafio também físico que o time consiga pelo menos manter um nível ali. Eu acho que é o que acontece com o Atlético. Eu não acho que o Atlético piora absurdamente em segundos tempos. Mas tem uma ligação direta no estilo de jogo do Milito, fisicamente jogadores se desgastarem, e acho que temos que ter outra questão em debate. O Atlético hoje tem um elenco bom, mas alguns jogadores estão deixando o Atlético, Patrick, Edenilson, Pedrinho, esses caras não eram muito utilizados, pouco lembrados, é verdade, mas na hora de um aperto, Dudu, você tinha ali no elenco. São caras que o Atlético não vai ter. Então, 2 perguntas em uma, Dudu. A primeira, se é pela condição física ou se é pela entrada de jogadores, e o Galo vai ter que trabalhar na próxima janela no Campeonato Brasileiro? Ô, Léo, eu acho que nesse momento a gente tem que avaliar muito a evolução e cobrar menos perfeição. O Milito está completando hoje 27 dias de trabalho à frente do Atlético, está batendo 4 semanas. Só teve a primeira semana, quando chegou de trabalho, depois foi jogo em cima de jogo, e teve 3 clássicos, final de campeonato, 3 jogos de Copa Libertadores da América, início de Campeonato Brasileiro.
E a gente está falando de um time que, dos times da Série A, tem 4 jogadores com maior participação em gols. Esse Atlético do Milito. A gente está falando de um time que tem vencido todos os primeiros tempos que joga, um time que tem marcado muitos gols, mas um trabalho que está sendo iniciado, ele apresenta evolução, mas ele não vai apresentar perfeição. E não é hora de cobrar a perfeição do Atlético, porque se o Atlético fizer o segundo tempo dos jogos, como tem feito do primeiro tempo, ele é perfeito. O Atlético do Milito está longe de ser perfeito, mas ele está nítida a evolução. Você vê a evolução coletiva, você vê a evolução individual, você vê o time fazendo grandes jogos e oscilando dentro desses jogos. Porque falta tempo para trabalhar. Falta, para chegar à perfeição, você precisa de muito tempo. Nenhum técnico no início de trabalho vai atingir perfeição, mas a evolução você atinge. Você consegue observar evolução e equipes que estagnaram em inícios de trabalho de treinadores. Agora, perfeição é muito complicado, é muito difícil. Está nítido que no segundo tempo o Atlético tem problemas. Eu acho que ontem, por exemplo, contra o Peñarol, os gols para mim foram muito mais de falhas individuais do que qualquer outra coisa. E mentalmente o Atlético sentiu. O primeiro gol há uma falha do Everson na hora de rebater. Bizarro, é uma rebatida sem sentido, depois do Gemerson. E no segundo gol, uma falha de todo o lado direito do Atlético. Estavam Scarpa, Mariano... Tinham 3 jogadores ali no cara. E aí a falha do Arana dentro da área na finalização. Então, acho que os gols do Peñarol são muito também de falhas individuais e a partir do momento que faz o gol, o Atlético sente e complica um jogo que estava muito bem feito. Então, acho que nesse momento, Léo, com 4 semanas a serem completadas de trabalho do Milito, é melhor a gente tentar achar evolução, e a gente está achando muita evolução, do que tentar cobrar perfeição. Repito, se o Atlético estivesse fazendo segundo tempo como faz o primeiro, tava ótimo, tava maravilhoso, mas é apenas início de trabalho. Seria o famoso entrega-taça, Dudu? Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Galo, informações essas exclusivas, traga aí pelo jornalista Jorge Nicola, pessoal da Itatiaia, que traz informações pra gente de mercado, bastidores, finanças e muito mais a respeito do Galão da Massa, né? Que tem aí já um pré-contrato assinado aí com o Bernard, né? Que deve chegar aí em 10 de julho para poder fechar. O cara tá arrebentando no Panathinaikos da Grécia, o cara tá jogando muito. Enfim, cara, é muito importante que o Bernard volta e joga essa bola redonda que tá jogando no Galo. Vai só acrescentar, né? A respeito do Milito aí, cara, o Milito tá fazendo com que o Galo jogue muito pra cima, é avassalador, pressiona lá em cima, perde, pressiona, é muito rápido, um time muito feroz, entendeu? Vai dar trabalho, todos os outros times estão preocupados já com a evolução do Galo, porque o Galo de Filipão era um Galo muito retrancado, travado, não conseguia ter mobilidade. Agora com o Milito não, um Galo mais leve, mais solto, mais preciso, vai pra cima. E é isso, cara. Essa é a minha opinião, não vale de nada, o que vale mesmo é a sua. Deixa aí no comentário o que você acha sobre esses assuntos. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, se caso não for inscrito, e ative o sininho de notificação para fortalecer legal o nosso trabalho e tu não tá perdendo nada assim que a gente postar. Valeu? Agora eu tô ficando por aqui. Um grande abraço aí, tchau, fui!